Quero entrar na palavra. Vamos fazer uma oração, queridos? Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Venho diante de Ti, Pai, coloco tudo que tenho, que sou, Pai, diante do Teu altar, Pai. Se há algo em mim que não Te agrada, Pai, que o Senhor possa passar o sangue de Jesus sobre mim nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu declaro total dependência do Senhor. Peço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar poderosamente ao meu coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor manifeste a Tua graça, o Teu poder, Deus, usa-me como um instrumento em Tuas mãos, Deus, para que a Tua palavra, Pai, seja rema em nossas vidas. Desde já eu declaro corações quebrantados, Pai, em nome de Jesus, Pai, que não seja eu, mas seja o Senhor, Pai, se há algo em mim, Pai, que possa atrapalhar, Pai, essa ministração, aquilo que o Senhor quer fazer, Pai, que o Senhor anule agora, em nome de Jesus. Declaro por terra também toda e qualquer intenção do diabo, de tocar a vida dos meus irmãos, tocar a mente, tocar o coração, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha, Pai, de uma forma poderosa, já, Pai, durante as palavras que vão ser liberadas aqui, o Senhor venha curando, Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer um amém bem forte? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós estamos falando sobre a cruz de Cristo, amém? Estamos numa série, e essa série ela tem falado muito, muito forte, então já falamos sobre, fizemos dois cultos falando sobre isso, tá? Hoje será o terceiro tema, e se você perdeu, vai lá para o aplicativo, busca isso, tá? Que com certeza Deus vai estar ministrando o teu coração de uma forma poderosa, tá, queridos? Então assim, eu tenho falado assim, imagine em sua cabeça, amém? Visualize aquilo que está sendo dito aqui. E a primeira coisa que eu quero que você visualize nesse momento é você num solo sagrado. Queridos, se coloque diante da cruz de Jesus Cristo, imagine essa cruz na sua frente. Temos ali na cruz do meio, como a gente falou, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, pendurado entre dois ladrões. Temos os soldados, que nós já falamos sobre eles, temos a multidão de incrédulos, que nós falamos no último culto, e imagine a cruz manchada de sangue agora, tá? Porque até então nós estávamos vendo a cruz, nós vimos lá a caminhada de Cristo, tudo, mas imagine agora nesse momento a cruz manchada de sangue. Então eu quero que você imagine como foi o momento em que a escuridão veio sobre aquele lugar, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo disse suas últimas palavras, veio uma escuridão sobre aquele lugar, amém, a terra tremeu, o véu rasgou, e ele continua falando mais algumas coisas, tá? Mas eu não vou entrar nesse ponto agora, mas eu quero que você visualize isso. Então tudo que vemos e ouvimos na cruz, ela desempenha um papel, queridos, vital, na história da crucificação, na crucificação em si. Então cada parte e cada momento na cruz, ela tem uma história e uma mensagem para contar. E é isso que nós estamos fazendo nesses dias. Nós estamos, sabe, compartilhando essa palavra. Então, hoje, ao nos aproximarmos da cruz, eu quero que você abra seu coração e ouça as palavras finais de Jesus. Amém? Então assim, queridos, o tema da palavra de hoje é: Pai, perdoa-os. Provavelmente você já ouviu muitas ministrações a respeito disso, tá? Então imagine assim, cara, que cada respiração era uma luta. Pense comigo, Cristo estava pregado na cruz. Provavelmente tinha muita dificuldade em respirar, muita dificuldade em estar ali. Então cada respiração para liberar uma palavra era uma luta. Quem aqui já correu, ou fez um esporte, ou fez algum tipo de trabalho, um tipo de exercício, cara, que você fica ali... Quem já fez isso assim? Ficar fadigado total. Você consegue falar? Cara, se você vai correr, você até consegue começar a correr ali falando alguma coisa. Depois de um tempo correndo, cara, você não consegue mais falar. Ou você corre, ou você fala. Ou você respira, ou você fala. Amém? Agora imagine isso, queridos. Cristo ali pregado, já tinha caído muito sangue, estava sofrendo, as costas dele estavam dilaceradas, aquele negócio de espinho na cabeça dele cravado, sabe, sangrando de uma forma, cara, absurda, e ele ainda tem que puxar o ar para poder dizer, para poder
declarar alguma palavra. Então cada respiração era uma luta, e de tudo o que ele poderia ter dito na cruz, essas são as palavras finais que ele escolheu para nós ouvirmos. As palavras finais, queridos, serão os próximos cultos. Por isso que eu estou dizendo para você, não perca, tá? Porque nós vamos começar a descrever essas palavras em cada culto, tá? Então nas próximas semanas, em diante, ainda diante da cruz de Jesus, ouviremos as suas palavras. Então as palavras finais de Jesus, o Cristo, iremos mergulhar nelas e entender o que cada uma dessas palavras significam e representam para nós. Amém, queridos? Então é importante você não perder as cenas dos próximos capítulos. Amém? Glória a Deus. Cria expectativa no teu coração, tá, queridos? Porque com certeza você vai ser surpreendido por Deus, pela palavra do Senhor. Queridos, vamos voltar então ao texto do último culto, João 19, 17 e 19, põe pra gente. Diz assim: tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz, sobre cima da cabeça de Cristo. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então, queridos, repete uma coisa comigo. Não podemos esquecer, mas fala com vontade, tá? Não podemos esquecer a cruz. Não esqueça da cruz. Amém? Tudo fará sentido, queridos, daqui até o final, se você não esquecer da cruz. Tudo bem, queridos? Então não esqueça a cruz. A cruz de Jesus Cristo é a dobradiça sobre qual gira toda a história. A história e a palavra de Deus, elas estão repletas de muitos eventos únicos e espetaculares, mas não há nenhum evento histórico que possa igualar ao significado da cruz de Jesus Cristo. Então a cruz de Jesus Cristo não é apenas a linha divisória da história, mas é a linha divisória da eternidade. Amados, não há nada mais importante do que você ver a cruz, conhecer o poder da cruz e abraçar a mensagem da cruz. Se você realmente deseja cumprir o propósito de Deus na sua vida, quem deseja? Quem quer cumprir o propósito de Deus na sua vida aqui? Queridos, então você deve ir para a cruz. Como assim, pastor? Se você precisa de paz, se você precisa de perdão, então vá para a cruz. É impossível cumprir o propósito de Deus para a sua vida sem a cruz. Queridos, para entender a cruz e entender o poder das palavras que Jesus falou na cruz, há 3 pensamentos poderosos que devemos capturar em nossas almas. Primeiro, há a cruz e há a mensagem da cruz. Amém? Então, 1 Coríntios 1,18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Amém? Então quando você tem entendimento do que é a cruz, e você ouvir a mensagem da cruz, você vai ver aquilo com olhos de manifestação de poder de Deus. Quando você não tem entendimento da salvação, você olha para a cruz e ouve a história, a mensagem da cruz, você vai falar: isso é loucura. Tudo bem, queridos? Então para o mundo a mensagem da cruz é tolice, porque para o mundo é tolice acreditar que a vida eterna só pode ser obtida por meio de cruz, por meio da cruz de Jesus. Então, e para o crente a mensagem da cruz é uma mensagem de salvação, é uma mensagem que traz vida eterna. Para o crente a cruz, queridos, é a garantia do amor e do perdão de Deus. Tudo bem, queridos? Então, segundo ponto, se você quiser entender a cruz e ouvir as palavras que Jesus falou na cruz, então você deve ir pessoalmente à cruz. Vamos entender isso, queridos?
Quando Jesus falou pela primeira vez da cruz, ele falou dela como uma experiência pessoal. Ele não falou assim como algo, viu lá, falou, não, ele falou tipo, algo que ele iria viver. E significa que a mensagem da cruz é mais do que apenas um momento significativo da história, queridos. A mensagem da cruz é uma mensagem pessoal que fala a cada pessoa, fala a cada geração, queridos, e isso inclui você, hoje, nesse dia. Então é uma experiência pessoal, amém? Pastor, o que significa uma experiência pessoal? Vamos ler Mateus 16, 24, põe na tela para a gente, leia comigo lá. Então, tá, mas juntos, né, queridos, e forte, né? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por causa disso, queridos. O que ela está falando então, pastor? Ela está falando que se você quiser ir após Cristo, Cristo foi para onde, queridos? Para onde que Cristo foi? Para o inferno? Foi para o céu? Quem quer ir após Cristo? Ir após Cristo quer dizer que eu quero ir para o céu, amém? O que ele está falando? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Isso significa que se eu quiser entender a cruz e entender a mensagem da cruz, eu preciso ir à cruz. Tudo bem até aqui? Amém. Então isso descreve um chamado pessoal. Isso descreve um compromisso pessoal. Você tem que escolher pessoalmente o que fará com a cruz de Jesus Cristo. Ela é legal, bacana, que história bacana, ou ela é minha? Eu tenho que decidir, eu tenho que escolher isso. Amém, queridos? Tudo bem? Ela não pode ser só plano de fundo no teu celular, ela não pode ser só capa do teu Facebook, stories no teu Instagram, ela não pode ser só, queridos, uma estampa na sua camiseta. A cruz é algo que você abraça. Tudo bem até aqui, queridos? Amém? Glória a Deus. Então o mundo não a compreende, o mundo a rejeita, e rejeita o significado e o poder da cruz. Então o mundo ele evita a cruz, enquanto o crente abraça a cruz e a sua mensagem de amor e salvação. Como que pode ser mensagem de amor e salvação, né, querido? Se Cristo está pregado nela e sangue derramado, né? Nós não acabamos de visualizar isso? Cristo está pregado nela. Para o crente, a cruz é o único caminho de salvação. Para o crente, a cruz nos dá coragem, nos dá fé sobrenatural para viver, queridos, uma vida santa e piedosa. Mas você tem que escolher, você tem que decidir por si mesmo o que fará com a cruz de Jesus Cristo. Terceiro ponto, queridos, terceiro pensamento, né, que nós precisamos ter aqui, né? Então, 3 pensamentos, esse é o terceiro. A mensagem da cruz, ela nos chama a tomar a cruz. Mas o que isso significa? O que significa tomar a cruz? Pegar a sua cruz. Tomar a cruz, queridos, é acreditar na mensagem da cruz e viver a sua vida por essa mensagem. E qual é a mensagem? Jesus Cristo, Filho de Deus, escolheu morrer na cruz pelos pecadores, e por meio dele, e somente por meio dele, é a salvação eterna. Essa é a mensagem. Entenderam, gente? Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu na cruz por amor às nossas vidas, para que eu e você, além de salvos, tenhamos vida eterna. Essa é a mensagem. Grave no teu coração isso, queridos.
Tomar a cruz é crer em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal. Tomar a cruz é amar Jesus Cristo e dar-lhe glória pela sua salvação. Tomar a cruz é seguir Jesus Cristo, não importa o custo. Queridos, não é apenas falar eu sou cristão, é seguir Cristo. É pegar a cruz, é carregá-la, é seguir a Cristo. Se eu fosse resumir tudo isso, eu diria que a nossa geração precisa e muito da cruz, a mensagem da cruz e as palavras de Jesus na cruz. A nossa geração precisa entender isso. Muitas pessoas confundem, queridos, o significado da graça. Muitas pessoas acreditam que pelo fato de ter a graça, eu posso fazer e está tudo bem. Ei, queridos, o pecado me afasta de Deus, amém? Tudo bem? Então, se eu quero ir após Cristo, eu preciso entender, queridos, que o pecado ficou para trás, porque a palavra de Deus diz que onde há Cristo, há nova vida, nova criatura. Se Cristo está em mim, então eu tenho que ser nova criatura, queridos. Ah, pastor, eu tenho luta. Sim, meu amado, mas ei, isso significa que você é uma nova criatura. Amém, querido? Você não pode se conformar com as coisas que para trás ficaram. Ela ficou, querido. Você não pode se conformar com isso. Você não pode querer isso. Ela precisa ficar para trás. E você tem que entender que, a mensagem da cruz, ela te ensina a buscar Cristo. E se você busca Cristo, você desenvolve caráter de Cristo. Desenvolvendo o caráter de Cristo, queridos, você está em santidade, está caminhando em direção ao Senhor. Amados, com tudo isso bem consolidado em nossa mente, então, por que eu comecei falando isso? Porque nós não podemos esquecer da cruz. Não pode esquecer da cruz, queridos, de maneira alguma. Uma vez que você tem isso bem consolidado em sua mente, então nós estamos prontos para ouvir as palavras de Jesus Cristo. Porque nós entendemos que Cristo, Ele se permitiu, Ele se entregou, amém? Ele se entregou, queridos, àqueles que iriam crucificá-lo. Ele se permitiu ser julgado, Ele se permitiu ser crucificado, Ele suportou toda essa cena, toda essa situação, por amor, por demonstração de amor. Uma vez que eu tenho isso muito bem esclarecido no meu coração, do que a cruz representa, aí então eu estou pronto para ouvir as palavras de Cristo na cruz. Posso seguir, queridos? Preciso voltar, sim ou não? Amados, as últimas palavras de uma pessoa geralmente resumem a vida que essa pessoa viveu. Por exemplo, peguei 3 exemplos, tá? João Policarpo, ele foi discípulo de João, foi informado de que se ele renunciasse a Cristo, sua vida seria poupada. E em suas palavras finais, ele disse: há 86 anos eu sirvo a Ele, não me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu Rei e meu Salvador? O que ele está dizendo aqui? Ei, mano, você pode falar o que você quiser, eu sei quem é Jesus. John Wesley, você já ouviu falar sobre ele? Em suas palavras finais declarou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, 2 homens que nós vemos aqui, citando os exemplos de um relacionamento com Deus, relacionamento com Cristo. Queridos, agora ouça, em suas palavras finais, um homem chamado Humphrey Bogart, nem sei quem foi, eu só pesquisei e achei esse cara. Ele disse: eu nunca deveria ter trocado o uísque por martinis. Ele falou o que foi a vida dele. As suas palavras finais resumiram a vida dele. Amém? Vocês estão aqui? Queridos,
Então, há uma enorme diferença entre as palavras finais daqueles que se apegam a este mundo e as palavras finais daqueles que aguardam a promessa de Deus de um reino eterno. Há uma grande diferença entre quem despreza a cruz e quem ama e abraça a cruz. E quando olhamos para as palavras finais, não há palavras finais mais importantes para nós ouvirmos, queridos, do que as palavras finais de Jesus. Imagine em sua mente Jesus pendurado na cruz. Veja sua coroa, de novo, memorize, mentalize isso. Sua coroa de espinhos. Visualize os pregos em suas mãos e seus pés. E quando você o vê, veja o momento em que ele se levanta, porque ele está assim, ó. Então imagine que ele se levanta. Levanta a sua cabeça. Queridos, com toda a sua força, ele anuncia as palavras finais para nós que estamos diante da cruz, para nós que abraçamos a nossa cruz, para nós que resolvemos pegar a nossa cruz e segui-lo. Então, amados, pense sobre isso. Pense nas 6 horas que Jesus foi pendurado na cruz. Nessas 6 horas ele falou apenas 7 vezes. E nessas palavras finais Jesus nos dá uma imagem de Deus e o que significa viver nossas vidas para a glória na eternidade. Então ele nos dá, queridos, sabe, como que spoilers. Fala aí, se liga, cenas dos próximos capítulos. Preste atenção, guarde essa mensagem, guarde isso no teu coração, leve para a tua casa. Mas quais foram essas palavras, pastor? Então as primeiras palavras que recebemos de Jesus Cristo na cruz foram palavras de perdão. Amados, você consegue imaginar isso? Preste atenção nisso, queridos, de tudo que ele poderia ter dito naquele momento memorável. Ele fez uma oração de perdão. Lucas 23:34 diz: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Amados, quando eu olho para como Jesus viveu sua vida, não surpreende que suas primeiras palavras da cruz fossem as palavras de uma oração dirigida àqueles que o odiavam, àqueles que o crucificaram. Jesus viveu uma vida de oração, e amados, e em suas últimas horas ele continua a orar. Todo momento Jesus nos ensina oração, 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 oração. E ele está pregado numa cruz, e o que ele faz? Oração. Oração. Amados, nós, para parar 30 minutos para fazer oração, uma luta, uma guerra. Quem dirá, queridos, 6 horas ali, ó, pendurado, para vir numa torre de oração, meu Deus, difícil pra caramba. Levantar cedo para orar, então. Queridos, pense comigo. Jesus, ele orou essas palavras mais de uma vez. Como assim? Eu fico imaginando, queridos, quando bateram nele, ele orou: Pai, perdoa-os. Quando colocaram na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes. Quando pregaram os pregos nas suas mãos, ele orou: Pai, perdoa-lhes. Enquanto estava pendurado na cruz e ouvia suas vozes zombeteiras, ele orou: Pai, perdoa-lhes. Em todo momento, queridos, Jesus Cristo teve todos os motivos do mundo, queridos, para se revoltar, teve todos os motivos do mundo para maldizer, teve todos os motivos do mundo, queridos, para amaldiçoar. O que ele fez? Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Nós que resolvemos ir após Cristo, seguir Cristo, nós precisamos entender o que essas palavras significam. Sabe por quê, queridos? Porque nós nos colocamos na posição da multidão de incrédulos. Mesmo dizendo que nós somos crentes, mesmo dizendo que somos cristãos. Sabe, queridos, às vezes nós estamos aqui, mas julgando, condenando, apontando o dedo. Estamos
exercendo um papel que não é nosso. Estamos vivendo algo que não é para nós. E Cristo, que é aquele que vai à frente, que é aquele que nós dizemos que nós seguimos, que nós chamamos de mestre, se Ele é o nosso mestre, nós precisamos aprender com Ele. Ele nos dá a maior lição. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Perdoa-lhes aqueles que me bateram, aqueles que me chicotearam, aqueles que me pregaram na cruz. Perdoa-lhes aqueles que ficam zombando, escarnecendo. Queridos, Ele poderia ter falado: Pai, julgue-os, Pai, vingue-me, mas Ele não o fez. Em vez disso, Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Sabe o que é perdão, amados? Grave isso. Anota aí no teu celular. Põe nas tuas redes sociais. Faz um post lá, depois marca o pastor. Perdão é dar graça a alguém que não merece. Isso é perdão. É forte, né, queridos? Perdão é dar graça a alguém que não merece. Pense sobre isso, queridos, enquanto o céu está em silêncio, enquanto os anjos de Deus observam aquela cena, preparados ali para um comando, porque eu acredito que eles estavam lá em posição, era só Cristo falar. Um exército aliado do Senhor, um exército que se move pelo Senhor, um exército, queridos, a palavra diz que os anjos de Deus ficam à volta do trono de Deus, falando que Ele é santo, 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 santo. Você acha que se Cristo abrisse a boca e falasse: me resgata, Ele não vinha ali na mesma hora? Ele não consumia aquele povo. Mas Jesus não fala nada. Os anjos ouvem Jesus dizer: perdoa-lhes. Ele não ora por seus entes queridos. Ele não ora por seus discípulos. Ele ora por aqueles que não merecem. Ele não orou, queridos, por Pedro, por João. Ele não falou nada na cruz para eles. Ele estava falando para aqueles que estavam maltratando, para aqueles que estavam maldizendo, aqueles que estavam perseguindo, aqueles que estavam crucificando. Jesus tinha todo o direito de condenar seus inimigos, preferiu orar por eles e perdoá-los. Mas Jesus já disse quem Ele era, queridos, quando Ele estava no sermão da montanha, diante do povo, Ele já estava falando: eu sou esse. Mateus 5, 43, versículo até o 45 diz: ouviste do que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Ei, há uma razão, queridos, vital para a qual Jesus falou essas palavras. Primeiro, essas palavras são a porta. São a porta para a qual entramos no reino de Deus. Preste atenção, queridos, sem perdão não pode haver salvação. Razão pela qual Deus enviou Jesus, seu único filho, à cruz. Por que que Cristo foi crucificado? Para perdoar os pecados do mundo, para que o mundo pudesse ser salvo. Por isso que Cristo foi na cruz, queridos. Então você pode imaginar o que a multidão deve ter pensado quando ouviu Jesus falar essas palavras. Em vez de amaldiçoá-los, em vez de chamar os anjos do céu para livrá-lo, em vez de implorar por sua vida, ele ora para que Deus os perdoe. O fato, queridos, de que essas são as primeiras palavras de Jesus na cruz, nos diz o quão importante é perdoar. Quão importante é perdoar os outros para o coração de Deus, amados. E ele fala que é necessário perdoar para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste.
Isso significa, queridos, que sem o perdão nós somos a multidão. Isso significa que sem perdão, queridos, nós estamos correndo de um lado para o outro, queridos, e a gente está perdido nessa marasmo de circunstâncias, de situações mundanas. Mateus 6,14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ele está falando, se aquele que te fez mal, você tem capacidade de perdoar, eu também te perdoo. A demonstração mais poderosa que você pode dar de seu compromisso, de ser como Jesus e seguir a Jesus, queridos, é quando você perdoa os outros, como Cristo te perdoou. Isso mostra, queridos, compromisso com Cristo. Porque se Cristo te perdoou, queridos, no mínimo você tem que reproduzir o que Cristo fez por você. Se Cristo morreu naquela cruz, queridos, para que eu e você fôssemos perdoados. E nós estamos aqui buscando Cristo. Nós estamos aqui atrás de Cristo. Nós estamos aqui tentando imitar a Cristo. Essa é provavelmente a mensagem mais atual que nós precisamos ouvir, queridos. Essa com certeza, queridos, é a mensagem mais atualizada de todos os tempos. Quer mostrar o teu compromisso com Cristo? Perdoa, assim como Ele te perdoa. Pense naqueles por quem Jesus orou e perdoou. Ele perdoou os líderes judeus que o acusaram falsamente. Ele perdoou os soldados romanos que o pregaram na cruz. Ele perdoou a multidão irrefletida que zombou dele, queridos. Há 2 pontos poderosos aqui que falam aos nossos corações. Primeiro, amados, Jesus não perdoou apenas aqueles que estavam ali naquele dia na cruz. O poder da sua oração, queridos, e o poder de seu sangue ultrapassam o tempo e o espaço, e ainda este dia traz perdão e dá vida eterna, queridos, a todos que invocam o seu nome, a todos que creem. Se você lembrar, queridos, da oração que ele faz antes de ir para a cruz, queridos, quando ele começa a orar junto a seus discípulos, Pai, ele ora por aqueles que tu me destes e por aqueles que ainda virão. Então a oração que Cristo faz ali, queridos, é para mim, é para você. Isso significa que hoje, se você vier à cruz de Jesus e crer em seu poder, perdoar pecados, seus pecados, todos os seus pecados podem ser perdoados instantaneamente e para sempre. Quando Jesus orou, Pai, perdoa-lhes, ele não estava apenas orando pela multidão naquele dia, ele também orava, queridos, por todas as pessoas de todas as gerações, incluindo eu e você, que olham para a cruz e têm a coragem de crer que Jesus Cristo é o único caminho da salvação, é o único caminho até Deus. Em segundo lugar, queridos, as pessoas pelas quais Jesus orou naquele dia, estavam entre as pessoas de coração mais duro, amados, que você pode imaginar. E no entanto, Jesus ainda orou para que Deus os perdoasse. Amados, às vezes a gente está aqui reagindo à dureza do coração de um irmão. Ah, mas o irmão, nem isso, nem aquilo. Mas o irmão não se movimenta, o irmão não adora, o irmão não corresponde à palavra. O que Jesus Cristo fez? Ele orou. Ele orou por essas pessoas, queridos. Ele não tentou convencer ninguém. Vocês têm que acreditar em mim. Ele disse, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes pela dureza do coração deles. Perdoa-lhes, Pai, se eles não conseguem, nesse momento, te enxergar. Se eles não conseguem entendê-los, se eles não conseguem compreendê-los.
Jesus orou para que Deus o perdoasse, queridos, e é uma mensagem poderosa aqui que não podemos perder. Você acha que Deus Pai ouviu e respondeu a oração de Jesus? A resposta é sim. Deus ouviu a oração de Jesus, queridos. Havia pessoas naquela multidão que zombavam de seu nome, que mais tarde se tornaram crentes e seguidores de Cristo, porque Deus respondeu a sua oração para perdoá-los. Amados, e como que nós sabemos disso? Atos 2,36 diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Queridos, quando eles ouviram as palavras de Pedro, com o coração comovido, coração comovido, eram corações duros. De repente a palavra entrou no coração deles, e de um coração duro, um coração de pedra, se transformou num coração comovido, um coração quebrantado, a ponto de falar: o que eu fiz com Cristo, o que eu fiz com Cristo, e agora? Pedro fala para ele: arrependei-vos, e sejam batizados, e recebam o Espírito Santo de Deus. Pedro não disse para eles: agora vocês vão pagar com as suas vidas, agora é vocês que vão para essa cruz. Pedro não falou isso para ele, ele falou: arrependam-se, arrependam-se. Você pode imaginar, queridos, ser culpado de tal pecado? Você pode se imaginar, queridos, estar entre esses romanos, entre esses fariseus, entre aqueles que escarneceram e zombaram, e de repente o teu coração é tocado e você consegue enxergar que, ei, você crucificou a Cristo, e uma palavra que você acredita que receberia de acusação, de julgo, de condenação, não, ele fala: arrependa, receba Cristo. Você pode imaginar ser culpado de participar da morte de Jesus, seu Messias. Eles eram culpados, queridos, desse terrível pecado, que estava acima de todos os pecados. No entanto, queridos, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Jesus nos dá a maior lição aqui, queridos, maior lição de todas. Atos 2,41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A gente fala da igreja, fala que a igreja tem que ser isso, tem que ser aquilo. A gente precisa orar, igreja, orar para que Deus perdoa. Mas só que antes de nós orarmos, nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar, queridos, nós precisamos liberar perdão, nós precisamos, queridos, se colocar no lugar de Cristo. Por isso que ele fala: quer vir depois de mim, pegue a sua cruz e siga-me. Você precisa pegar a tua cruz, você precisa estar na cruz, querido, você precisa sentir o que Cristo sentiu, e reproduzir o que Cristo fez. Pense sobre isso, queridos. Naquela multidão de 3.000, havia muitos deles que poucos dias antes estavam na cruz e zombavam de Jesus. Alguns deles provavelmente ouviram Jesus dizer essas palavras: Pai, perdoa-lhes. E agora, por causa da oração de Jesus, Deus estava respondendo de uma maneira poderosa. Esses mesmos homens que zombaram de Jesus e pediram sua crucificação, experimentaram o grande perdão de Deus, e agora, queridos, eram crentes e seguidores de Jesus. Esse é o poder da oração de Jesus para perdoar, queridos. E esse mesmo poder de perdão está disponível para você hoje. Tudo que você tem que fazer é pedir,
é acreditar. Ei, amados, Deus respondeu a oração de Jesus para perdoar, e talvez você esteja orando para que alguém venha a Cristo, talvez você tenha testemunhado para eles, ou tenha trazido a igreja, e ainda assim eles parecem estar completamente desinteressados em coisas espirituais. Persevera, amados, continue orando e peça para Deus para trazer a mensagem do seu perdão para as suas vidas, queridos, porque é a mensagem de perdão que vai tocar o coração. Sabe, queridos, eu olho para trás e eu vejo a minha vida, eu vejo cada momento que Deus, queridos, Ele teve misericórdia, Ele teve graça, de uma pessoa má, de uma pessoa ruim, e Ele me perdoou, Ele me perdoou todas as vezes, queridos, cada minuto Ele me perdoou, cada segundo Ele me perdoou de coisas horríveis, de coisas terríveis. Sabe qual é o problema, queridos? Nós nos esquecemos o quanto nós fomos perdoados. Nós nos tornamos fariseus, nós nos tornamos como esses soldados romanos, nós nos tornamos julgadores, apontadores de dedo. Continue orando, queridos, continue buscando em Deus, peça para Deus perdoar, peça para Deus levar essa mensagem de perdão, amados. Sabe, queridos, por que a igreja, numa mensagem de perdão, ela não enche? Porque Satanás sabe que se você ouvir a mensagem, queridos, teu coração vai ser tocado. Então ele vai trabalhar de todas as maneiras, queridos, para que você não receba uma mensagem dessa, para que você não ouça, para que você não seja tocado, para que o coração duro permaneça. Mas Deus te trouxe aqui essa noite, Deus trouxe você, e não é para você ser juiz, Deus trouxe você para te dar a mensagem de perdão, para dizer para você: ei, perdoa. Para fechar, eu quero mostrar a você o quão importante é esta oração, comparando-a com outra oração que Jesus fez. Ouça com atenção, Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, 26, 39. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você prestou atenção, queridos? Jesus disse: se possível. Agora ouça novamente as primeiras palavras de Jesus na cruz. Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o que tem de diferente aqui, queridos, da primeira oração para a segunda oração? Não há se nessa oração. Jesus não disse: se for possível, perdoa, essa ralé é imperdoável. Ele disse com plena confiança: Pai, perdoa-lhes. Você consegue notar a diferença, queridos? A diferença é que Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, nosso Cordeiro de Deus, Ele tornou possível, por meio da cruz, ser perdoado de todos os nossos pecados. O ponto é esse: se Deus não tivesse disposto e fosse incapaz de perdoar nossos pecados, então o que Jesus fez na cruz seria inútil, seria um desperdício. Se Deus não tivesse disposição, se Deus não tivesse interesse de perdoar cada um de nós, o que Cristo viveu, queridos, seria nada, seria insignificante. Mas glória a Deus por causa da cruz de Cristo.
nós somos perdoados, porque Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Finalmente, queridos, há um ponto final aqui, e nós não podemos ignorar. O que significa ser perdoado? Significa que Deus nos perdoa e podemos continuar a viver nossas vidas do jeito que costumávamos também. É isso? Isso significa que Deus fecha os olhos para o nosso pecado? Sim ou não, queridos? Não. O que significa ser perdoado como Jesus perdoou na cruz? Considere isso, queridos, o preço por seu pecado e meu pecado custou a Deus o sofrimento, a morte do seu filho. Foi preciso a cruz, foi preciso o sacrifício perfeito de Jesus para comprar o nosso perdão de pecado. Teve um preço, amados. Alguém pagou um preço caro por isso. Alguém pagou um preço altíssimo, queridos, para que Cristo pudesse chegar na cruz a ponto de falar para o Pai: perdoa-lhes. Por causa da cruz e da oração de Jesus, queridos, Pai, perdoa-lhes. Deus escolhe nos perdoar, Deus escolhe nos limpar de nossos pecados. Sem o perdão seria impossível conhecermos a Deus, conhecer o seu amor, amados. Sem perdão, o Evangelho não tem poder, e nenhuma mensagem para proclamar. Se não existe perdão, não existe Evangelho. Se não existe perdão, queridos, as palavras que saem da nossa boca, queridos, elas são em vão. É exatamente por isso que as primeiras palavras que Jesus falou na cruz foram palavras de perdão. Glória a Deus, por meio de Jesus Cristo temos o perdão dos pecados. Então, amados, hoje guarde essas duas coisas. Primeiro, se você está precisando de perdão, venha até a cruz e ouça as palavras de Jesus: Pai, perdoa-os. Hoje Ele está falando essas palavras para você. Apaga essa luz aí para mim. Se você precisa de perdão, queridos, venha à cruz de Cristo. Escuta essas palavras que Ele está liberando nesse momento: Pai, perdoa-lhes. Segundo, se alguém o prejudicou, hoje é o dia que o Senhor lhe deu para se tornar como Jesus Cristo, para imitar o Mestre e perdoar, assim como Jesus o perdoou. Venham para a cruz de Jesus Cristo, queridos, e que hoje seja um dia de grande perdão. Que hoje seja o dia em que o coração duro é tocado e se torna um coração sensível a Deus. Eu te amo. Mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Era maior que a cruz, mas pendurado se humilhou. Deixou tudo por mim, me amou até o fim. Sua vida pela minha, amor muito maior que eu.
mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Era maior que a cruz, mas pendurado se humilhou. Deixou tudo por mim, me amou até o fim. Sacrifício por mim, que queimou até o fim. Sua vida pela minha, amor muito maior que eu. Sua vida foi o preço pago pela minha eterna redenção. Sua vida eu ofereço a ti, Cordeiro Santo, dono do meu coração. Sua vida foi o preço pago pela minha eterna redenção. Minha vida eu ofereço a ti, Cordeiro Santo, dono do meu coração. Sim, eu quero queimar. Sou oferta em teu altar. Sim, eu quero queimar. Sou oferta em teu altar. Sim, eu quero queimar. Sou oferta em teu altar. Perdoa-lhe, Senhor. Perdoa, Pai. Que as orações, Pai, que Jesus Cristo fez naquela cruz, Senhor, elas toquem os nossos corações, Senhor. Elas falem de uma forma poderosa os nossos corações, Deus. Perdoa a mim, Senhor, por todas as vezes que eu julguei, por todas as vezes que eu liberei palavras, Pai, de acusação. Perdoa a tua igreja, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Pai, por tirar as vestes que o Senhor nos deu. Nós recebemos vestes limpas. Nós fomos limpos em nossas mãos, em nossos corações. E nós voltamos a sujar as nossas mãos.
nós voltamos a contaminar os nossos corações. Nós sujamos as nossas vestes novamente, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Por todas as vezes que colocamos a mão no arado e olhamos para trás, Pai. Por todas as vezes, Pai, que a nossa vaidade é maior do que o Teu Espírito em nós. Limpa, Pai, limpa-nos, Senhor. Limpa-nos, Pai. Purifica-nos, Deus. Ajuda-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, por sermos cristãos rancorosos. Por carregar em nossos corações tantas mágoas. Por endurecer os nossos corações, Pai, a ponto de não perdoar. Se esquecendo, Pai, de quanto fomos perdoados, Senhor. Cura-nos, Deus. Cura-nos, Pai, dessa enfermidade que é a falta de perdão. Cura-nos, Deus. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Amado, se você está aqui e você sabe que você precisa de perdão, você sabe que tem agido como esses homens que nós falamos agora. Eu queria que você se colocasse de pé. Santo, 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 santo. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Se você precisa liberar perdão para alguém, eu também te peço, se coloca de pé e coloca a mão no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, como Cristo liberou aquelas palavras, Pai, pedindo ao Senhor que nos perdoasse. Perdoa-nos, porque não sabemos o que faz. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que as Tuas mãos estejam sobre cada coração nesse momento, que as Tuas mãos nos constranjam, que as Tuas mãos, Deus, venham sobre nós quebrantando os nossos corações, que toda dureza criada, Pai, em nossos corações pela falta de perdão, Senhor, em nome de Jesus, ela seja tocada nesse momento, Pai, e seja quebrada, Senhor, em nome de Jesus. Assim como esses homens de Atos, Deus, que foram tocados pela Tua palavra, Pai, eu declaro, Pai, a Tua palavra sobre a vida dos Teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, Ele nos convença, Senhor, de todo pecado. Ele nos convença, Senhor, de toda falta de perdão, Pai, de toda dureza em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que as nossas mentes sejam tocadas.
sejam moldadas, Pai, pelo Teu Evangelho, sejam moldadas, Deus, por Ti, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu declaro a cura, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro a cura, Pai, sobre a igreja nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Que toda falta de perdão seja quebrada, Deus. Assim como a Tua palavra diz, Pai, que nós possamos perdoar e ser perdoados, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que tudo aquilo, Pai, que nós retemos em relação às pessoas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que seja quebrada nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, que toda a maldição que carregamos pela falta de perdão, Pai, ela seja arrancada, Pai, de nós, ela seja anulada, Pai, no mundo espiritual, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos receber a bênção, Pai, que vem através do Teu perdão, Deus, em nome de Jesus. Cura, Pai, cura a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus, Pai. Cura os Teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui essa noite, Pai, totalmente transformados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nós busquemos o Senhor, Pai. Exclusivamente o Senhor. Que nós tenhamos em nossa mente a Tua cruz. Que nós possamos olhar para a Tua cruz e não mais olhar para a multidão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos olhar para Ti e receber de Ti. Querido Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, eu libero sobre a igreja, Pai, uma unção nova, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu libero, Pai, sobre a igreja, Pai, no nome de Jesus Cristo, um renovo do Senhor, Deus, uma restituição do amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu libero sobre a igreja novamente, Pai, uma essência de adoração, Deus, uma essência de adoração, Deus, que nós voltemos a olhar para a Tua cruz, que nós voltemos a olhar para o propósito, Deus, em nome de Jesus Cristo, que as nossas cabeças, Pai, não olhem nem para trás, Pai, não olhem nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, Pai, que nós tenhamos foco, Deus, foco em Ti, Deus, foco em Ti, Deus, foco, Pai, que nós sigamos, Pai, firmes e fortes o caminho que o Senhor tem para cada um de nós, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos leva novamente à essência da adoração, Deus, nos leva novamente, Pai, à essência da adoração, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, cura, Pai. Cura, Pai, vem passando o sangue de Jesus Cristo, Pai, por aqueles corações que estão machucados agora, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, coloca, Pai, as Tuas mãos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, coloca as Tuas mãos, Pai, em todo o coração que está machucado nesse momento, Deus, passa o sangue de Jesus sobre esse coração, Pai, restituindo a forma original, Deus, restituindo, restaurando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, arranca, Pai, do peito dos meus irmãos, Pai, toda a dureza de coração, Deus, toca nesses corações, Pai, fazendo, Pai, um coração totalmente sensível, um coração totalmente sedento, totalmente faminto, Deus, em nome de Jesus, ser honrado, ser glorificado, ser exaltado, Deus, no nome de Jesus, receba, Pai, toda adoração, receba louvor, receba as palmas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, Deus liberou algo sobre a igreja, amém? Quem recebeu? Deus nos levou a algo, a uma essência, amém? Sim ou não? Amém? Nós vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Queridos, libera essa adoração agora. Deixa isso fluir de dentro de você. Entrega para Deus. Amém? Você liberou o perdão, queridos. Você é perdoado por Deus. E agora, queridos, se alegre na presença do Senhor, porque você foi redimido dos seus pecados em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? Então adore o Senhor. Na cruz,
não está morto, Ele está vivo, e no céu não ficará para sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura, Ele não está pregado na cruz, não está morto, Ele está vivo, e no céu não ficará para sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura, Ele não está pregado na cruz, não está morto, Ele está vivo, e no céu não ficará para sempre. Ele não é mais um bebê na manjedoura, Ele não está pregado na cruz, não está morto, Ele está vivo. Se preparem, Ele está vindo. Se preparem. Se preparem. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Consegue fazer um reggae? Faz um reggae. Amém? Amém, queridos? Nós queremos nos alegrar na presença de Deus. Quem quer? Amém? Manda um reggae lá então. Uma palavra, uma semente. Adore o Senhor, queridos. Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. Tua palavra é uma semente. Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Desenvolvendo amor em Deus. Amém, glória a Deus. Queridos, a gente está chegando ao final, tá? Vamos para os finalmente. Antes de terminar, eu queria fazer uma oração te convidando a aceitar Jesus Cristo. Se você está hoje pela primeira vez nessa igreja, se você está retornando, enfim, se você precisa renovar, queridos, a sua aliança com Cristo, esse é o momento onde você confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Nós estamos falando da cruz, nós estamos entendendo por que Cristo morreu naquela cruz. O propósito de Cristo morrer na cruz é a nossa salvação. Amém? E para que nós possamos ter acesso a essa salvação, nós precisamos crer no sacrifício de Cristo, crer que Ele morreu naquela cruz por nós, crer que Ele é o Filho de Deus, que permitiu-se morrer na cruz por amor às nossas vidas. E a palavra nos diz que se nós confessarmos com as nossas bocas, declararmos com as nossas bocas que Ele é Senhor e Salvador, nós temos, queridos, acesso à salvação. Nós somos redimidos dos nossos pecados, nós somos perdoados. Então, queridos, eu quero te convidar a fazer essa oração. Se você entender que, é o desejo do meu coração, eu quero isso para mim, eu quero viver isso. Repete uma oração comigo, queridos. Põe lá a mão no seu coração, sobre o seu coração, assim, repete uma oração comigo que diz assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Creio que Tu és o Filho de Deus. Creio que Tu morreu naquela cruz por mim. E essa noite eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Ela pertence ao Senhor. Tu és o único, o suficiente, Salvador da minha vida. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, sei que há festas nos céus nesse momento. Filhos teus retornam à tua casa, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, Deus, que o Senhor dê a eles as experiências deles, Deus, em nome de Jesus. Que o teu Espírito, Pai, habite ao coração dos meus irmãos, Deus, em nome de Jesus, e os convença, Senhor, da sua vontade, Pai, os convençam, Senhor, do seu propósito sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Glória a Deus, toda a honra e glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos?
Levante sua mão direita, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação com o Espírito Santo nos fortaleça, queridos, nos ajude nessa caminhada, nos dê entendimento, discernimento sobre a vontade de Deus, guarde o nosso ir, guarde o nosso voltar, e em todas as coisas o Senhor seja glorificado e exaltado através das nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, toda honra e glória seja dada no nome do Senhor. Vamos fazer uma foto aqui, queridos? Juntar essa galera aqui, consegue juntar aqui no meio? A galera que está ali, ó, vai entrando.